Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. Eu, quando olho um púlpito como aquele, eu já começo a ficar preocupado, porque eu não sei ficar preso. Então, se me tirarem as pernas, eu não falo. Então, me desculpe o pessoal da câmera, que vai ter que me perseguir um pouco. E ouvindo a Joselma, melhor, que hoje eu conheci a Juscelma, porque eu conhecia a Joselma, mas hoje conheci a Juscelma, e foi um novo prazer conhecê-la, e preferia ficar ali sentado ouvindo-a, pelo amor que ela tem nas palavras que ela coloca, que faz então do conhecimento que ela nos traz, mais do que um aprendizado, mas toca-nos o coração. E eu preferiria continuar ali, ouvindo-a. E depois veio essas músicas todas, ou vieram essas músicas todas, também continuaria ali sentado. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, dessa proposta que nos fizeram. O título, para mim, a palestra toda, né, dado o tamanho que ele ficou, no capítulo 16 do Evangelho de João, nós temos uma fala de Jesus em que ele diz para os seus discípulos: chegará o dia em que rogarei ao meu Pai em meu nome, e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai vos ama a todos nós. É interessante essa frase porque no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus havia dito que tudo que nós pedíssemos ao Pai em nome dele, Jesus, ele rogaria em nosso favor ao Pai. Mas depois, nesse capítulo 16, ele já diz: chegará o dia em que pedireis em meu nome ao Pai, e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. O Pai nos ama a todos. E nessa hora os discípulos disseram: Senhor, eis que tu falas abertamente. E Jesus disse: aos outros eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E os discípulos disseram: Senhor, eis que agora entendemos tudo e sabemos que tu vieste do Pai. Então há essa diferença entre uma crença, entre crer e saber. E esse saber, Emmanuel, nos dá um outro nome, um monossílabo. Ele chama o saber de fé. Na questão 354 do livro Consolador, Emmanuel nos diz que fé é a certeza inabalável em Deus. Certeza esta que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejam como Emmanuel foi trazer essa ideia. Fé é a certeza inabalável em Deus. Certeza que ultrapassa, que vai além dos limites das crenças religiosas. Então, quando falamos em saber, em certezas, nós falamos em fé. Fé, um monossílabo, uma palavra curta, 2 letras, mas que significa todo um conhecimento. E não uma crença, um acho que, um penso que, mas uma certeza. Eu sei que. Essa fé, que é uma certeza, por isso não falha, como bem cantou Gilberto Gil,
quando ele disse: andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar, a fé nunca falha. Porque a fé é uma certeza. E Emmanuel acrescenta que é uma certeza, aparentemente pleonasmo, mas ele diz uma certeza inabalável. Quem tem a fé, tem a certeza da sua existência. Tem a segurança para a sua existência. E vai além do crer, do achar. Essa ideia do título, o caminho está posto, foi o que os discípulos entenderam com Jesus. Eis que agora falas abertamente. Se nós observarmos essa frase dos discípulos, eis que agora falas abertamente das coisas do Pai, nós veremos que é o que foi nos dito pelo senhor Allan Kardec no capítulo 1 do livro A Gênese, quando ele vai nos dizer que a revelação espírita é a revelação da verdade. Moisés, a revelação da justiça, Jesus, a revelação do amor, e a doutrina espírita, a revelação da verdade. E é justamente esse aspecto das certezas. A verdade não no aspecto filosófico, dialético, de muitas verdades, mas no aspecto de certeza. Aquela certeza que Paulo, numa frase curta, também nos mostrou, dizendo: prossigo para o alvo, o apóstolo Paulo. A certeza do que nós queremos, a certeza de onde nós viemos, a certeza do que nós somos, espíritos imortais. E para onde iremos? Então essa é a certeza. Isso é fé. Como desenvolver essa ideia? Como desenvolver a fé? No capítulo 40 do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, ele nos diz que a árvore da fé viva não brota do coração milagrosamente. Ou seja, a fé não é algo que me dão. A fé é algo que eu desenvolvo, porque é através da conscientização, através da certeza. Então eu tenho a fé. E ele diz que ela não brota de forma miraculosa. Ela nasce no coração a partir do seu próprio desenvolvimento, da busca pelas respostas, através das nossas próprias perguntas, do nosso próprio desenvolvimento. Aqui, Juscelma disse que a doutrina espírita existe desde sempre. Os espíritos disseram claramente: é chegada a hora que a doutrina espírita ocupar o seu lugar nos conhecimentos humanos, porque ele, o espiritismo, está na natureza. E se ele está na natureza, é porque ele é uma verdade. Então, compreendê-lo é desenvolver a certeza, é desenvolver a fé. Que não é algo que nós pedimos a Deus, Deus me dê fé. Não. A certeza é convicção, é desenvolvimento, é atitude, é entendimento. Nós temos um bom conhecimento sobre a vida, sobre a existência, mas talvez não tenhamos a certeza. Por não existir a certeza? Não, por não desenvolvê-la. Limitamo-nos ao conhecer. E aí dizemos que conhecemos sobre a imortalidade, mas não temos a certeza, senão não teríamos medo da morte. Se me digo imortal, por que o receio da morte? Então, não temos ainda a certeza, temos o conhecimento. Entramos para a doutrina espírita, mas talvez ela não tenha entrado em nós ainda, para que desenvolvamos essa certeza.
de nos dizermos imortais e nos postarmos como imortais. Então a fé, ela não brota, a árvore da fé viva, dito por Emmanuel, não brota de maneira miraculosa nos corações, ou no coração de cada um. É fruto de um esforço. E diz ainda nesse capítulo 40, o Espírito Emmanuel, que o trabalho para a solidificação da fé não é de menor esforço. Ou seja, então há que se esforçar para a fixação da fé. Fé não é um dom, é um desenvolvimento do próprio conhecimento que vai nos dar a certeza. Exige um esforço, sim. Temos uma passagem em que Jesus conversava com os apóstolos na noite da sua prisão. E naquela conversa, ele dizia para os apóstolos que um deles haveria de traí-lo. E os apóstolos começaram a perguntar a Jesus: Senhor, serei eu? E o outro dizia: Senhor, serei eu? E Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, eu irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for, não te abandonarei. E Jesus, tranquilamente, vira-se para Pedro e diz: Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais: hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Veja que interessante. Eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ele não disse: eu orei ao Pai para que te dê a fé. Para que a tua fé não desfaleça. Era a atitude de quem? De Pedro. Quem deveria fortalecer-se na fé? Pedro. E Jesus interveio para solidificar a sua fé? Não. Ele disse: orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. É a tua, não é a minha, de Jesus. Então vejamos, como disse Emmanuel, não é tarefa de menor esforço o trabalho de desenvolvimento da fé. E ele chamou atenção para Pedro, dizendo: olha, os espíritos, esse olha para minha conta, não está no texto. Os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Uma linguagem poética mais profunda e contundente. Em outras palavras, você está sujeito a uma queda. E não faltam aqueles que querem propiciar essa sua queda. Os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. E aí ele diz: mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Vai depender de você. E depois ele ainda diz: por conhecê-lo, ainda hoje negar-me-ás 3 vezes. Antes que o galo cante, antes que o dia nasça, você me negará. E o que aconteceu? A negação. Pedro nega Jesus. Perdeu a fé? Não. Mas ele não a fortificou. Naquele primeiro momento de testemunho, ele titubeia. Movido pela emoção, pela adrenalina, quando Jesus vai ser preso, ele corta a orelha de Malco. Depois que ele esfria e começa a naturalidade, ele já nega. Mostrando então que a fé, a certeza, ela vai se desenvolvendo. E foi preciso esperar um tempo para que Pedro pudesse fortalecer-se nessa fé novamente. Não tanto tempo, mas esperou-se um tempo. Porque Jesus é crucificado e reapresenta-se para os apóstolos.
Apresenta-se primeiro para as mulheres piedosas, dentre elas Maria de Magdala. E ela vai contar aos apóstolos que havia visto o Mestre. E Pedro diz, mas como apareceu para você, ou para ti, sendo ti uma mulher? Ou seja, por que não para os apóstolos, os discípulos, os que estávamos com ele? Não sei, mas talvez Pedro pensasse a partir dali, ele não se apresentou a mim porque eu o neguei. Talvez ele começasse a trabalhar com uma pequena culpa naquele momento. E Jesus aparece para os discípulos. Aparece para os discípulos e diz, a paz esteja convosco. Mas não dirige nenhuma palavra especificamente a Pedro. Para todos. Depois ele aparece de novo, porque Tomé não estava presente e havia dito que só acreditaria se visse Jesus e tocasse as feridas. E Jesus reapresenta-se aos apóstolos e não se dirige diretamente a Pedro e diz, aproxima Tomé, toca-me. E Tomé toca-lhe a ferida e diz, Senhor. E Jesus diz, acreditaste porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados que creem e acreditam, melhor dizendo, sem nada verem ou tocarem. E Pedro nada com ele. Depois, mais à frente, Jesus conversando com os discípulos e outras pessoas, ele não para a conversa, vira-se para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. E continua a conversa. Continua a conversa, para novamente e vira-se para Pedro e pergunta, amas-me mais do que estes? E Pedro responde um pouco titubeante, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Continua a conversa, e mais no final da conversa, ele vira-se para Pedro e diz, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, amas-me mais do que todos? Veja a gradação das perguntas. Amas-me? Amas-me mais do que estes? Amas-me mais do que todos? E Pedro responde chorando. E aí vale um parêntese. As duas primeiras perguntas, ele diz Pedro, um apelido que Jesus mesmo lhe deu. Mas a última pergunta, ele o chama pelo nome completo. Simão Bar-Jonas, o seu nome. E esse negócio de chamar por nome completo é complicado. Quem tem nome composto, e não é comum ser chamado pelo nome composto, quando é chamado alguma coisa tem. Não que eu queira dar exemplos pessoais, mas Simão Pedro, nem todos me chamam assim, uns me chamam por Simão, outros por Pedro, outros por Simão Pedro, minha mãe por apelido, que não vem ao caso. Mas, quando a minha mãe me chamava pelo apelido, alguma coisa eu ganharia. Quando ela me chamava por Simão, alguma coisa eu deveria fazer. Quando ela me chamava por Simão Pedro, alguma coisa eu tinha feito. E essa terceira pergunta, Jesus diz isso, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que todos? E Pedro responde chorando, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E ele respondeu o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro nega Jesus de boca 3 vezes. Jesus só lhe pede que ele reafirme o seu amor de boca 3 vezes. E aí é que a fé de Pedro se fortalece. É aí que ele entende que para servir a Jesus, nós temos que ser as pessoas que nós somos, com as fragilidades que nós temos, mas com o potencial de fortalecimento que também nós trazemos. Ainda sem fechar o parêntese, os discípulos de Jesus foram pessoas normais, pessoas comuns, homens simples, dedicados, mas pessoas comuns. Ele escolhe os 12, ele, a dedo, ele vai indicando um a um. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, e aí vai. Chama um por um. E ele diz
Conforme o evangelista João, no capítulo 17 do seu evangelho grafa, ele diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Então ele sabia bem quem ele estava chamando. Escolheu esses 12 homens. Um trai, um nega e 9 fogem quando ele é preso. Tudo gente boa. Gente normal como nós somos. Gente normal como nós somos. Para dizer que para servi-lo e segui-lo, não vamos nos aperfeiçoar primeiro, vamos nos aperfeiçoando justamente por segui-lo. Então não podemos nos furtar em defeitos, escondermos-nos em defeitos para dizer não temos capacidade, não temos condições de segui-lo. Porque eram as pessoas normais. Homens com fé, sim. Com certezas, ou melhor, com uma certeza, eles sabiam quem era Jesus. Agora sabemos que saíste do Pai, disseram a ele. E qual é a qualidade da fé? A qualidade da certeza? Nós vamos ver isso no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nos dizem que a fé, a certeza, ela é calma. Ela é humilde. Ela é ativa. Ela é empolgante. E ela é contagiosa. Vejam que qualificativos deram para a fé, a certeza. Ela é calma. Uma pessoa que traz certeza, que tem a fé, ela não quer provar nada para ninguém. Ela não vai ficar em disputas para dizer qual certeza é a certa. Ela é calma. Se algo estiver errado, essa pessoa se muda nesse algo. Se novo ensinamento lhe chegar, ela aprenderá. Então ela não se cristaliza. Isso é a certeza, é a fé. Então ela é calma, é humilde, no sentido específico que Jesus dá a essa palavra, humildade. Porque muitos confundimos como simploriedade, como subserviência. E a humildade não é simplória, a humildade não é subserviente. Quando chamaram Jesus de mestre, ele estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro retira o pé e diz: mestre e Senhor nosso, somos nós que devemos fazer essas coisas. Jesus diz: vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, eu sou. Se nós aplicarmos a essa passagem o senso de humildade que nós temos, nós diríamos: que pretensão é essa? Porque nós aprendemos que se alguém nos fala que sabemos alguma coisa, nós temos que dizer que não sabemos nada. Isso não é ser humilde, isso é ser hipócrita. É como uma alfabetizadora, uma professora que entra para a sala de crianças no primeiro dia de aula e diz assim: olha, eu vim aqui para alfabetizar vocês, mas eu não sei nada, eu vou aprender com vocês. Ela tem muito o que aprender, mas tem o que ensinar. E Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem. Se ele desse aquele arrobro de humildade que nós entendemos, ele diria assim: que isso, Pedro? Mestre, eu estou aqui para aprender com vocês. Se eu conheço um pouco da personalidade de Pedro, Pedro diria: então volta para o céu e manda um que sabe. Jesus não veio para aprender, ele veio para ensinar. E por isso ele disse: vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, eu sou. Mas quando chamaram-no de bom, um jovem lhe chega e diz: bom Senhor, o que devo eu fazer para ganhar a vida eterna? Qual foi a resposta que ele deu ao jovem? Por que me chamais bom? Bom só há um, Deus, que está nos céus. O humilde sabe a posição que ocupa. Ele não fica aquém, ele não vai além. Ele sabe a posição que ocupa. A fé é o humilde, não vai além, não fica aquém, porque ela é a certeza. Mas é ativa, calma
mas ativa, dizem os Espíritos. A fé, ela é ativa por qual meio? Pela vontade. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, ele nos coloca que a vontade é um dos departamentos da mente que promove a fé. Ou seja, a vontade é a manifestação da fé. É o agir dentro do conceito que eu trago. É o seguir dentro da certeza que eu vivo. Então ela é ativa. E por isso ela é empolgante. Ela não é exaltada, mas é empolgante. E por ser empolgante, ela é contagiosa. Ela contagia as pessoas. Ela não obriga as pessoas a seguir a verdade, a certeza, essa certeza. Mas ela acaba contagiando. Ela é envolvente. A certeza, a fé, porque ela dá a serenidade para viver. Ela dá o equilíbrio para a existência. Dá o equilíbrio ante as situações difíceis. Não quer dizer que a pessoa que tem a certeza não passe por momentos de dificuldades, mas quer dizer que nas dificuldades ela busca soluções e não desesperos. Por isso é a certeza. E que característica nós temos para a certeza, para a fé? No capítulo 19, nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos dois tipos ou duas características para a fé, para a certeza. Dizem os benfeitores, a fé cega e a fé raciocinada. Mas há um detalhe interessante quando eles falam da fé cega. Eles dizem, a fé cega em demasia é prejudicial. Em demasia. Vejam que detalhe. A fé cega em demasia. Então quer dizer que a fé cega sem demasia, ela não é prejudicial. Senão não colocariam essa observação. A fé cega em demasia é prejudicial. Mas o que é essa fé cega não em demasia? Nós podemos chamá-la de fé natural. É aquele acreditar e saber naturalmente, sem precisar desenvolver raciocínios complexos. Mas eu sei. É aquele momento que a pessoa diz, não, lá no meu íntimo, eu sei que é assim. Lá no meu íntimo, isso é a fé natural. Mas quando ela somente essa assim existe, ela passa a ser a cega em demasia, porque passa a desconhecer as coisas que estão à nossa volta. Então os Espíritos deixaram claro, de maneira não subreptícia, de maneira específica, que a fé cega em demasia é prejudicial, mas que nós não podemos perder a fé natural. Um exemplo de fé natural. A mulher que padecia do fluxo de sangue. A mulher hemorroidízea, lá dos evangelhos. O evangelista Lucas narra essa passagem. E diz Lucas que essa mulher padecia por 12 anos de uma hemorragia, obviamente o que a enfraquecia. E ela sabendo, vejam o texto do evangelho, e sabendo que Jesus passava, ou que era Jesus quem passava, sabendo e não crendo, sabendo que era Jesus que passava, pensou consigo, se eu me aproximar dele e tocar-lhe a borda da túnica, eu serei curada. Só isso ela pensou. Se eu tocar-lhe a túnica, eu serei curada. E o que ela faz? Ante a multidão, ladeando Jesus, impossibilitando a sua passagem, ela consegue um espaço. E o evangelista é preciso que ele diz assim, e tocando-o a barra da túnica por trás, vejam,
por trás. Ela não se pôs de frente a Jesus, ela chegou por trás. E tocando-lhe por trás a barra da túnica, Jesus disse: para. E todos pararam. E Jesus disse: alguém me tocou. E um dos discípulos, Pedro, diz: Senhor, como tu dizes alguém me tocou, se todos te empurram? Vejam que crença, nada de certeza. Como tu dizes alguém me tocou, se todos te empurram? E ele responde: alguém me tocou, pois de mim saiu poder, em outras traduções, pois de mim saiu virtude. E o que essa mulher fez? Se não reunir a fé natural que ela tinha. Eu não preciso me aproximar dele, eu não tenho que me mostrar para ele, eu só tenho que tocar-lhe a túnica. Por quê? Porque ele vai me curar. Isso é fé natural. Essa não é fé cega, porque foi dito, e sabendo que era Jesus que ali estava. Então não era cega em demasia, mas era natural. E naturalmente, não tão naturalmente, porque ela se esforçou para chegar até ele. Porque afinal, disse Emmanuel que o trabalho não é de menor esforço para o desenvolvimento da fé. Mas ela vai e lhe toca a barra da túnica por trás. Que não é o foco da nossa conversa, a análise desse por trás. Mas para mostrar que era fé natural. E a fé raciocinada? Atribuem a Agostinho, Santo Agostinho, não em espírito, mas encarnado ainda no século IV, atribuem a ele uma frase que ele teria dito: é preciso crer para compreender, mas sobretudo compreender para continuar crendo. É preciso uma naturalidade da fé, mas é preciso desenvolver essa fé. Então é preciso crer para compreender e compreender para continuar crendo, para fortalecer a própria fé. E essa é a ideia que os Espíritos nos trazem nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo para a fé raciocinada. A fé, que dizia Kardec, que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Uma fé que não se esconde, uma fé que não se cristaliza, que não se fecha, mas uma fé que se expõe e aceita ser contraditada para que ela possa ser afirmada. Essa é a fé raciocinada. Uma fé que é fruto da naturalidade e do conhecimento dessa naturalidade. E encontramos essa fé onde? Nos Evangelhos. Em algumas passagens. Mas uma em especial. A do centurião. Diz o texto que Jesus estava sentado à sombra. Ele chega um centurião dizendo: mestre, meu servo está doente em casa. E Jesus levanta e diz: vamos até tua casa. E o centurião diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu sou comandante e sou comandado. Se dou ordem aos meus, eles a cumprem, mesmo eu não estando perto ou presente. Se os meus superiores me ordenam, eu cumpro a ordem, mesmo eles não estando presentes. Tu, Senhor, tu tens os teus exércitos. Dize uma só palavra, e o meu servo será curado. Ou seja, num raciocínio lógico, numa analogia, ele vai mostrar a Jesus que ele tinha certeza que ele poderia curar o servo dele. Mas não precisava ir até lá, porque ele era uma pessoa que dava ordens e elas eram cumpridas. E ele recebia a ordem e as cumpria. E aqueles que ordenavam não estavam perto. E ele era pequeno. Jesus, então, o que ele poderia fazer? Muito mais. Então, se ele tinha ordens cumpridas, o centurião, sem que ninguém estivesse olhando, Jesus também não precisava estar presente para que ele curasse o seu servo.
E qual foi a resposta de Jesus? Grande é a tua fé. Vá que teu servo está curado. Mas não parou aí a resposta. Jesus vira-se para os discípulos e diz: em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. E era um centurião. Povos gentílicos. Jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. E que fé que ele demonstrou? Que certeza que ele demonstrou? Raciocinada. Mas precedida da naturalidade que lhe fez ir até Jesus. Pela naturalidade da fé ele foi buscá-lo. E pela racionalidade ele fez o pedido. Mas muitas vezes, em nome da fé raciocinada, nós a transformamos em fé racionalizada. E excluímos a naturalidade da fé. E repudiamos aquilo que nós ainda não compreendemos. Mas muitas coisas nós não compreendemos. E não compreenderemos tão cedo. Como bem disse Jesus, também no capítulo 16 do Evangelho de João. Muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Nem tudo se ensina a qualquer momento, pela falta de possibilidade de aprendizado. Então há coisas que nós aceitaremos e ainda não compreenderemos. A nossa própria origem nos é desconhecida. Somos seres espirituais, somos espíritos. Mas os próprios espíritos nos disseram no livro dos Espíritos que a origem lhes é desconhecida, a nossa origem. E nem por isso deixamos de ter a certeza que tivemos origem. Isso é fé natural. Sabemos o que é eternidade? Não. Nós não sabemos o que é eternidade. Nós sabemos o que é imortalidade, porque é a nossa essência. Somos imortais, mas não somos eternos. Mas temos a certeza que Deus é eterno. Mesmo não sabendo o que é eternidade. Porque eternidade não tem começo e não tem fim. Dá para entender isso? Algo que não tem começo e não tem fim. O próprio texto gênico, o capítulo 1, versículo 1 do livro Gênesis, do Velho Testamento, já começa mostrando o início antes do início. Quando diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, no princípio ele cria, quer dizer, antes do princípio ele já existia, porque é no princípio que ele cria. Então ele é antes do princípio. Nossa mente absorve isso. Pode-se sondar, questão número 10 do livro dos Espíritos, pode-se sondar a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhes falta. Não porque é proibido, mas porque não temos condições. Falta-nos um sentido, e no entanto sabemos da existência de Deus, no entanto sabemos que Ele é imortal. Então há coisas que nós não compreenderemos, mas saberemos. Isso é a fé natural. E por isso muitos reduziram a fé natural a uma cegueira absoluta. Como se isso não fosse necessário. E como dar o primeiro passo para o conhecimento, senão por uma fé, por uma certeza de busca, ou por uma busca de certeza. Então a fé natural é necessária para a fortificação da fé raciocinada. Mas a fé raciocinada não pode racionalizar a naturalidade da fé. Essa naturalidade é que Jesus foi chamar a atenção de Tomé, quando ele disse, bem-aventurados que acreditam sem nada ver ou tocar. Mas se nós não trouxermos essa naturalidade, nós nunca teremos a racionalidade na fé. Teremos a frieza, mas não a racionalidade. E as respostas que Jesus dava àquelas pessoas às quais ele levava o alento, algumas a cura física, ele dizia, tua fé te salvou. Foi assim que ele respondeu à mulher do fluxo de sangue. Vá, tua fé te curou. Isso é certeza. Fé, certeza,
como Jesus demonstra Ele mesmo. Que mostra o titubeio das pessoas que o seguiam. Numa noite, com o barco no mar da Galileia, no lago de Genezaré, começa a chover e Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos ali amedrontados, com medo de morrerem, acordam Jesus e diz: Senhor, vamos morrer. E qual foi a resposta que Jesus deu a eles? Por que temeis? Não estou eu convosco? Ou seja, onde é que está a certeza de vocês? Por que temeis? Não estou eu convosco? Ou seja, ele estava ali, dormindo. E por que medo? E por que o temor? Por que temeis? Não estou convosco? Na passagem traduzida como o jovem lunático, chega-lhe o pai dizendo: meu filho está endemoniado, já levei aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. E Jesus repreende o espírito, e etc. E no final os discípulos dizem: Senhor, mas por que não conseguimos expulsar esse espírito ou esses demônios? E qual foi a resposta de Jesus? Essa casta de demônios, essa casta de espíritos, esse tipo de espíritos, só se expulsa com jejum e oração. Ou seja, vocês não têm ainda a certeza do que vão fazer. Veja a falta. Pedro. Estão lá os discípulos pescando à noite, e aí um vulto se apresenta, andando sobre as águas. E diz o texto, e os discípulos apavorados, achando que se tratava de um fantasma, Jesus lhes disse: não temais, sou eu. E Pedro diz: então manda-me, envia-me a ti, para que eu tenha essa certeza. E Jesus diz: venha. Pedro sai do barco, começa a caminhar sobre as águas, o bater das ondas nas suas pernas lhe assusta, ele começa a afundar. E diz: Senhor, salva-me. E Jesus lhe pega e diz: homem, então, homem com pequena fé. Mas esse Pedro, conforme vemos no capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos, esse Pedro está caminhando com João e subindo as escadarias do templo de Formosa. E quando ele sobe as escadarias, um paralítico lhe vira e pede uma esmola. E Pedro vira-se para esse paralítico e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o narrador, Lucas, diz: e ele levantou-se e foi andando e cantando e louvando a Deus. É o mesmo Pedro. É aquele que negou. E quando contraditado pela sua negativa, muitos diziam: mas tu negaste a Jesus. Ele dizia: neguei e sei o quanto me doeu. Não neguem. Ele fazia do seu erro uma plataforma de crescimento para os outros. Isso é ter certeza do que se está fazendo. Isso é saber a quem se segue. Conta-se que Madre Teresa de Calcutá, ela estava construindo um hospital para atendimento das pessoas necessitadas, e ela tentava aprovar a planta junto à intendência. Mas o intendente, um dos atendentes, não gostava da ideia de ter aquele hospital cristão. Então ele sempre reprovava o projeto. E acompanhava Madre Teresa, um sacerdote, e ela dizia para ele: tenha fé. E levava o projeto era reprovado. Tenha fé. Levava o projeto era reprovado. E aí o sacerdote diz: mas, madre, que fé? Ela dizia: Jesus não tem pressa. Ele não está com pressa.
Um dia, ela leva o projeto, e não era o atendente anterior, das vezes anteriores, mas outro, que olha o projeto e diz, não entendo por que ele foi reprovado várias vezes. É um projeto que está está em conformidade com as normas, aprovado. Ela vira-se para o sacerdote e fala, agora Jesus tem pressa. E começa a construção. Começa a construção e chega um alvará, aliás, chega uma notificação dizendo para paralisar a obra. E ela, da prefeitura, da intendência, ela diz, não, vamos continuar. Como continuaram, chegou uma ordem judicial para a demolição da obra. E as máquinas chegaram e derrubaram 1, 2, 3 paredes. E aí chega uma outra pessoa com uma cassação daquela autorização para demolição. E ela fala, viu como Jesus tem pressa? E o sacerdote diz, mas irmã, derrubaram 3 paredes. Ela disse, com certeza não estavam bem construídas. Isso é fé. Natural. Isso é fé. Isso é certeza. Em vez de lamentar, buscar saídas, buscar soluções para as dificuldades. Porque o tempo é o tempo necessário. E a calma, a humildade, a ação, o envolvimento que a fé nos dá, nos gera, dá tranquilidade para agir no tempo certo. Nem sempre Jesus tem a pressa que nós temos. Mas sempre precisa da ação quando Ele tem a pressa que precisa. E aí nós entendemos, com essa fé, com essa certeza, entendemos que caminho nós vamos realmente seguir. O caminho está posto, diz o tema. Que caminho? E Jesus nos disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E aí encontrareis refúgio para as vossas almas. Que caminho seguir? Senão ao Cristo. O caminho está posto. Jesus nos deu os indicativos. Jesus nos abriu os caminhos. E de tal forma que Ele cuidou de todos nós, que aqui estamos sentados hoje. No capítulo 17 do Evangelho de João, é o capítulo todo, é uma prece que Jesus faz para os seus discípulos. Todo o capítulo 17 é uma prece. Ele está orando pelos discípulos, para os discípulos, pedindo o fortalecimento dos discípulos. E no momento da prece, ele diz, Pai, eu vos peço, não somente por esses que aqui agora me ouvem, mas peço-vos também, ó Pai, por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti, por causa das minhas palavras. E nós cremos em Deus por quê? Por causa das palavras de Jesus. E portanto Jesus orou por quem? Por nós que aqui estamos. Se uma oração de alguém já faz bem, imaginemos a oração do próprio Jesus, feita em favor de cada um de nós que aqui estamos. Vos peço não somente por esses que agora me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti, por causa das minhas palavras. Jesus orou por nós. Resta-nos o quê? O caminho está posto, resta-nos o quê? Agir. Porque também Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Então o que nos falta? Vontade. E o que é a vontade, segundo o pensamento e vida de Emmanuel? Aplicação da fé. Se nos falta a vontade é a aplicação de fé, nos falta a fé. Nos falta a certeza do que nós buscamos.
para podermos responder de maneira clara, direta, objetiva, como Bartimeu respondeu a Jesus, o cego, Bartimeu o cego. Quando Jesus lhe pergunta: que queres tu que eu te faça? E ele respondeu: que eu veja. Então que estejamos preparados para responder essa pergunta, feita por Jesus a cada um de nós. Que queres tu que eu faça? Que nós respondamos o que realmente nós queremos. E aí teremos a objetividade na vida. E aí teremos a certeza. Joselma começou perguntando-se a si mesma: qual o propósito de estarmos aqui? Aqui, encarnados? Senão crescer, evoluir, aprender. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Estamos aqui para isso. E por que perder tempo? Por que ficarmos nas crenças superficiais? Por que não mergulharmos na certeza? E com essa certeza, viver. E, como já dito, andar com fé. Pois a fé não costuma falhar. A fé não falha. A fé é a certeza. E a certeza não é incerta. Então ela nunca falha. Tenhamos essa certeza. E já é um primeiro passo para desenvolvermos a árvore da fé viva, que não vai brotar de forma miraculosa, mas em função do nosso esforço, na própria solidificação da fé. Que nas nossas orações, fortaleçamos-nos na fé, pedindo a Deus que ela não desfaleça, mas que nós a fortaleçamos, porque vai depender da nossa atitude. Eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, e Jesus continua orando sempre ao Pai para que a nossa fé não desfaleça, mas as atitudes serão sempre nossas. Agradeço a vocês pela paciência de ficar ouvindo coisas já sabidas, mas deixo uma outra frase de Jesus, justamente para aqueles momentos que nós dizemos que já sabemos as coisas. Naqueles momentos que todos nós dizemos isso, não tenho mais nada que aprender. Não vou lá de novo porque vai falar a mesma coisa. Então, para esses momentos, que todos nós passamos por eles, há uma frase de Jesus dita para Pedro. Quando Jesus vai lavar os pés, e Pedro vai dizer: somos nós que devemos fazer tais coisas, e bem sabemos. E Jesus vira-se para ele e fala: se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se as praticares. Saber e não fazer, melhor não saber. Mas se sabemos, por que não fazemos? Porque não queremos. Então basta querer. Mineiramente agradecendo, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, e que sejamos todos abençoados por Ele.